Olá, meus caros alunos do nono ano. Tudo bem, turminha? Espero que sim. Meus caros e maravilhosos alunos do nono ano. Galerinha, hoje vamos dar sequência à nossa apostila número 4, tá? Voltando lá com o continente europeu. O continente mais antigo entre todos. É onde teve ali a desmembração da Pangeia. Ao longo de milhares e milhões de anos foi se fragmentando e, graças a Deus, hoje estamos vivos para contar história, para estudar geografia referente a este grande continente. Certo, galerinha? Turminha, vamos lá. Hoje vamos trabalhar os recursos naturais e também industriais. Vamos falar um pouquinho da indústria. Lembrando que a França e o Reino Unido são os países da Europa ocidentais ali. Vamos falar a parte mais desenvolvida e também mais rica, certo? E grande parte da França e Reino Unido tem grandes recursos naturais, mais desenvolvidos industrialmente falando. Então, a França e o Reino Unido em si são países onde o desenvolvimento industrial e também são ricos em recursos naturais, com exceção da Rússia, tá? Que não possui tantos recursos minerais e energéticos. A Inglaterra adquiriu certa relevância por ter uma produção petrolífera no mar. Então foi ali no século XVIII explorado, tá, galerinha? Um grande recurso tanto do petróleo como do gás natural, como do carvão, no período da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. Então, em aspas, falando aí, a industrialização na Inglaterra foi através de recursos energéticos. E em si a Inglaterra começou a engajar uma grande procura e acabou achando petróleo próximo às suas áreas litorâneas ali. Certo, galerinha? Então ela ganhou um grande ênfase dentro do mercado europeu, certo? Fato que coloca a Inglaterra, tá, como uma das maiores produtoras da segunda União Europeia, porque na primeira, isso lá no século XIX, a Inglaterra teve um grande impasse com a União Europeia em se engajar ali como uma grande potência econômica. Mas na nova União Europeia, hoje ela é uma das maiores produtoras, a Inglaterra. Certo, galerinha? Então podemos afirmar que a França e o Reino Unido são os países da Europa Ocidental mais ricos em recursos naturais e mais desenvolvidos industrialmente. Então a França e o Reino Unido são grandes, tá? Extrativistas aí de um grande recurso industrial e também naturais, certo, galerinha? Vamos observar no mapa aqui embaixo, tá? Recursos minerais e áreas industriais. Quando falamos em recursos, falamos no extrativismo, que acontece através de grandes retiradas desses recursos. Como que acontece o petróleo, galerinha? Como que acontece a retirada do gás, do carvão? Galerinha, vocês já estudaram lá. Deixa o professor colocar aqui para ficar bem mais prático e fácil a nossa aprendizagem. Vamos voltar no tempo, vamos para o 6º ano, onde existe essa palavra aqui, ó, núcleo da Terra. Opa, esqueci do acentinho, mas não tem problema. Vamos voltar nesse período. Vou pegar uma foto mais legalzinha, mais chave, igual vocês novos falam, mais legal. Aqui. Professor, o que tem a ver petróleo, gás e outros minérios com a metade do planeta? Tem sim, galerinha. Tá vendo essa bola aqui? É o nosso núcleo. Dentro desta bola de fogo incandescente, que está uma temperatura maior que o Sol, existem vários tipos de minerais, recursos metálicos,
são grandes poeiras cósmicas através de bilhões e bilhões de anos que foram se juntando ali e trazendo com ela grandes recursos, como o ferro, o manganês, vários recursos minerais que estão cravados aqui. E ao longo dos anos, em milhares e milhares e milhões de anos, foram formando o famoso núcleo externo, o núcleo de fora. Depois o manto interno, depois o manto externo e por último a nossa litosfera, ou a famosa crosta terrestre. Então ela foi se resfriando há milhões de anos até ela formar a nossa litosfera ou crosta terrestre. Certo, galerinha? Então, como a altitude desta formação que aconteceu provavelmente, deixa o professor fechar a imagem aqui, voltando para a nossa apostila, então essa formação que vocês estão vendo aqui, galerinha, a retirada desses recursos minerais industriais é basicamente a nossa litosfera, que há milhões de anos, provavelmente, tá? Foi uma causa de erupção vulcânica, que algum vulcão expeliu magma, resfriando com o contato com a nossa atmosfera e deixando grandes concentrações de recursos aí, tá? Óbvio que o vulcanismo traz os recursos, tá? O vulcanismo traz os recursos não tão voláteis aí, não tão flexíveis aos recursos de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão. O vulcanismo, as erupções vulcânicas que dão a formação do solo da Europa, tem como base, tá, galerinha, o solo fértil, o solo roxo. A formação de grandes recursos, como o petróleo, o gás natural e o carvão, são a base de relevos sedimentares, tá? São basicamente ao longo de milhares e milhares de anos pequenas camadas e camadas e camadas e camadas que vão dar grandes contribuições sedimentares e dentro dessas concentrações causando aí acúmulo de petróleo, gás natural e também carvão. Certo, galerinha? Então, aqui temos uma grande retirada do carvão, o ferro, o gás natural, o petróleo, tá? Basicamente é isso, tá? E o mapa mostra o quê? Vamos lá. Ufa, achei. Aqui nesse mapa, galerinha, tem como base, tá? Mostrar os recursos minerais e as áreas industriais, tá? Então podemos observar que existem grandes áreas produtoras e grandes áreas de extração. Então quando falamos em retirada desses recursos, falamos na extração, certo? Então podemos observar que lá em Luxemburgo, que vamos dizer ali, uma grande divisão entre a Bélgica e grande parte ali também dos países europeus, ela tem uma grande retirada de ferro. Tá vendo, observando aqui a legenda? Galerinha, todo mapa, vocês aprenderam lá na sexta série, tenho certeza, que ela depende de uma legenda para identificar basicamente o que está sendo retirado. Então, voltando nessa parte de recursos minerais e industriais, podemos identificar que a grande área de indústria está aqui, igual o professor falou, no Mar do Norte, tá? Tem aqui Rotterdam, tem Amsterdã também aqui na Holanda. Temos na Bélgica uma grande retirada de carvão, podemos observar aqui que é o carvão. E vocês podem observar também uma grande área industrial, certo, galerinha? Então, através do mapa a gente conseguimos observar que essa região também é uma área de extração de recursos minerais e também das áreas industriais. Só faltou um mapinha aqui falando um pouquinho da extração da França e do Reino Unido, que não está localizado nesse mapa aqui, tá bom? Aqui, basicamente, só está falando da região negra, que é essa daqui, galerinha, deixa o professor achar. As regiões negras são as famosas e também importantes fontes de energia para os países europeus. Então, essas regiões aqui
são regiões de extração, retirada. E as grandes potências como a França e o Reino Unido também têm, mas eles acabam retirando seus recursos de países similares, pequenos, em torno aí dos seus países também. Porque aqui próximo tá, aqui embaixo a França, tá a Inglaterra, tá a Grã-Bretanha também, que é muito importante para o círculo econômico da Europa. Certo, meus caros e maravilhosos alunos? A Europa Ocidental é uma das grandes regiões do continente europeu, de maior riqueza e diversidade industrial. Entre os destaques, igual o professor falou, na França, de Paris, tá? A capital da França é Paris, aviões, automóveis, químicas e têxtil. Certo, galerinha? Então aqui, basicamente, cada país cada região da Europa também está alimentando aqui, está falando a sua grande produção industrial. Depois vocês podem estar lendo para responder os exercícios, porque a aula é curta, o professor não pode demandar muito tempo, porque senão não vamos ter tempo para executar a atividade. Vocês precisam estar lendo também. Tá? Fala um pouquinho na Espanha, a famosa Catalunha, que é Barcelona, que existe uma crise política e econômica muito grande em divisão. Tá? Fala um pouquinho de Bilbao, a região de Bilbao, onde essas duas regiões em si têm uma grande disputa política e social, que abrange aí uma divisão econômica. Também temos, em relação às atividades portuárias, que é muito importante, Roterdã, o famoso País Baixo aí, tá? Ele alimenta esse porto Roterdã aqui, ele alimenta Países Baixos, tá? No litoral do Mar Norte. Então, como a França em si depende muito dessa retirada através desses portos. Certo, galerinha? Então temos uma grande alimentação portuária também. Podemos afirmar aqui neste mapinha, ufa, chegou o Reino Unido. Que a gente falou um pouquinho da França e o Reino Unido. Agora vamos falar um pouquinho das regiões industriais, tá? Vamos falar das regiões negras, que foi citadas lá em cima. Através desse mapa, podemos observar a Grã-Bretanha aqui. Podemos observar a famosa região negra, que é a região de extrativismo, tá, galerinha? É onde que se retira os recursos minerais aí e naturais para o desenvolvimento de produtos através da produção industrial. Aqui temos um grande porto, podemos identificar aqui na legenda, galerinha, cada item, tá? Onde tem a produção de química, eletrônicos, as metalúrgicas, que é o desenvolvimento dos metais, tá? As construções navais, que a Europa é muito forte na construção naval, automobilísticas, principalmente na Grã-Bretanha ali, tem grandes carros, grandes, vamos dizer assim, empresas como a Volkswagen, GM, são ali dos países mais desenvolvidos a Ocidente. A parte têxtil, a parte de mecânica e também as principais regiões urbanas industriais, tá? Então, além de ser regiões industriais, também tem uma grande fragrância aí, uma grande climatização urbana, tá? Certo, galerinha? E, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, vamos aos exercícios, tá? Não vamos dar sequência, porque senão vai sobrecarregar. Já falamos bastante nas últimas aulas sobre a Europa e hoje vamos pular essa etapa, porque a apostila do nono ano ela é muito conteudista, tá? Então vamos fixar nas próximas aulas, vamos falar um pouquinho, basicamente aí do resto da Europa. Vamos falar um pouquinho da Europa meridional, vamos falar também um pouquinho da famosa Itália, a famosa bota, tá bom? Vamos falar da agricultura agropecuária daquela região, a industrialização também, mas hoje, basicamente, será essa a nossa aula. Para início de conversa, galerinha, vamos partir para a nossa atividade. Lembrando que já falamos dos aspectos físicos da Europa, tá? Falamos um pouquinho do continente, falamos do seu relevo, falamos um pouquinho do clima e também do sistema hídrico do continente. Hoje, em nossa atividade, vocês vão estar fragmentando este conteúdo e respondendo as questões,
tá? Somente da página 129. Por quê? Nas próximas aulas, vamos fragmentar o restante. A atividade o professor vai disponibilizar lá no Classroom, certo, meus caros e maravilhosos alunos? Nesta primeira aula, vamos fragmentar este conteúdo e na segunda aula, o professor vai disponibilizar nova aula, nova atividade pelo Classroom novamente, certo? Então, essas aulas serão fragmentadas em pequenas aulas, né? Na verdade, são 2 aulas por semana, então são 2 videoaulas e 2 atividades por aula, certo? Galerinha, referente a este conteúdo que o professor está trabalhando, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Facebook, pode me chamar bipando, não interessa. O professor está aqui à disponibilidade o tempo todo para vocês, tá? Não tem problema de tempo. Dúvidas, pode me chamar. Eu sei que é uma sala bem proativa, procura seus próprios caminhos, mas o professor está aqui para ajudar, certo? Então, lembrando, galerinha, o professor nunca vai dar uma atividade na sequência do conteúdo. Não falamos hoje dos aspectos físicos da Europa, a gente já falou nas aulas anteriores. Na próxima aula, o professor vai trazer uma atividade diferente do conteúdo. Por quê? Para vocês quebrarem a cabeça e relembrar do que foi passado, tá? Porque senão a gente fica na rotina. O professor explica, eu faço atividade. O professor explica, eu faço atividade. Não, eu quero que vocês vão até a apostila, procurem aquela área específica e repassem o que o professor já falou, que a gente já debateu, tá bom? E comecem a fazer os exercícios. Galerinha, as páginas referente às atividades para entregar estarão lá no Classroom, certo? Favor, bater foto e enviar. Ah, professor, estou sem apostila. Sem problemas. O professor deixou lá as páginas da apostila para vocês verem as questões, as perguntas e em si tá respondendo, certo? Dúvidas, me chamem. Estarei aqui à disposição para vocês. Galerinha, até a próxima aula.